gosta de ficar nesse ganho secundário. Ai, meu Deus, você não tem ideia do meu sofrimento. Aí as pessoas ficam morrendo de peninha, como que se isso aliviasse alguma dor, resolvesse algum problema. Na realidade, tem que sair de cima da tábua, não tem jeito. E aí, em cima do que Dona Dagmar falou ainda há pouco, me lembrei de uma outra história que também fala de um cachorro. Um homem, um médico muito bem conceituado numa cidade pequena, e ele era conceituado porque ele tinha um alto índice de acerto na terapia com os seus pacientes, como também ele era dono de uma moral muito exemplar, um homem tido como uma pessoa muito equilibrada, sensata e de boa moral. E um dos pacientes que estavam lá com ele perguntou assim: doutor, mas o senhor lida muito com o fenômeno da morte? Ele disse: não, eu lido com o fenômeno da vida. Mas tem pacientes seus que morrem. Ele disse: do mesmo jeito, tem pessoas que nunca foram meus pacientes e morrem também. Então já se via que não era um médico comum. Em vez dele entrar na briga, ele tinha sempre uma outra posição positiva. E o paciente, querendo provocá-lo, disse assim: e o senhor sabe o que é que tem do outro lado da vida? Ele disse: não, eu não sei, e se sei, não me lembro. Ele disse: mas o senhor tem cada resposta? Ele disse: pois é, e o senhor tem cada pergunta? Ele disse: mas o senhor não tem medo de repente ir para o outro lado? Ele disse: não, eu não tenho medo de ir para o outro lado, mas o senhor não sabe o que é que tem lá. Nisso ouve-se um barulho do outro lado do consultório, e ele abre a porta para ir ver que barulho era aquele. Era a mulher dele que tinha acabado de chegar, e ela tinha trazido à coleira o cachorro do médico, e era um cachorro alto, grande. E o cachorro, quando olhou, abrindo a porta e viu que era o médico, o cachorro fez carreira, soltou-se da mulher e pulou nos braços do médico. E ali ele se aninhou e tal, ele alisou um pouco, pediu para que ele ficasse quieto, e o cachorro ali se acalmou, mas ficou olhando para o médico o tempo inteiro. E sempre endereçando aquele olhar do cão fiel que está feliz por ter encontrado o dono. E aí ele olha para o seu paciente e diz assim: olha que coisa, como é que a vida é? Você me fez uma pergunta que eu não sabia, mas veja como não é importante essa resposta. Ele disse: como assim? Eu disse: você veja, esse cachorro, ele nunca tinha vindo aqui nesse consultório. Ele não sabia absolutamente como é que era, nem o que era que havia aqui dentro. Mas na hora que eu abri a porta, que ele me viu, ele pulou e entrou, e ele não se preocupou de saber o que era que tinha do outro lado. Por isso é que eu também não tenho medo de morrer. Porque no dia que eu morrer, a porta que vai se abrir do lado de lá, vai ter alguém muito grandioso, que eu quero muito bem, que vai estar me esperando. Por que eu vou ter medo de alguém feliz para me esperar? Que reflexão interessante. Muitas vezes nós perdemos esse tipo de reflexão para a gente ficar preso ao medo ou às dores. Ficamos ora naquela tábua com os pregos, ou então não queremos morrer de jeito nenhum, não porque com isso evitemos um veículo natural que faz parte do ciclo da vida, mas simplesmente porque ficamos sem saber qual é o desconhecido que vamos encontrar. Mas o desconhecido nos é conhecido. Todos nós que frequentamos qualquer religião, inclusive aqueles que não acreditam em religião nenhuma, todos sabemos que existe alguma coisa do outro lado. E conforme foi colocado, não é uma espera de castigos. Muitas vezes nós temos sido induzidos pelas explicações cristãs de que nós viemos para cá para sofrer, para purgar, para pagar, para ser castigado, e para sofrer de novo, chorar mais um pouco. Mas se o exemplo nosso é de Jesus, Jesus realmente ele sofreu muito fisicamente, só no final da vida dele. Porque até onde nos consta, Jesus não passou por sofrimentos, por dores ao longo da sua vida. Ele teve uma vida normal como qualquer um de nós. Agora, no momento de um testemunho mais severo, obviamente ele passou por uma prova mais forte, não para dizer que a gente sofresse, mas para que ele dissesse: se você sofrer, observe, temos como passar por isso ainda conquistando a própria eternidade. E eu não estou falando aqui a eternidade do mundo espiritual, mas a eternidade da projeção do nome, da projeção da história, sobretudo do modelo que ele deixou. Estas são reflexões que nós deveríamos ter na nossa mente, principalmente num período como esse, em que parece que fica mais enaltecido o sangue de Jesus descendo pela cruz ou saindo dos espinhos que lhe feriram a fronte, quando na realidade nós deveríamos estar muito mais alegres com o grande exemplo que ele deu, de que nós estamos aqui para buscar a melhor vida e não uma vida boa.
Estamos aqui para vivermos com grandiosidade e não de uma maneira mesquinha. Que nós para que viemos para dar cumprimento real de que somos filhos de Deus e não meros perdidos no caminho, que Ele vai saber um dia se nos achará e nos ajudará ou não. Nós estamos na vida por motivos muito nobres, e se eles são tão nobres, seguramente não serão motivos de castigos e de penas violentas. Nós estamos aqui buscando felicidade, só que a felicidade nem sempre está no modelo ou no caminho que nós estamos buscando. É aí quando muitas situações acontecem e vem um pouco de dor. Fora isso, nós estamos aqui de fato para sermos filhos de Deus. Tenhamos um bom domingo, aproveitemos bem o comentário que a Elizabeth vai fazer agora. E eu reforço o convite da Dona Dagmar, domingo que vem, café cultural. Estou mais baixinha. Boa tarde a todos. Depois de Dona Dagmar e de Jacó, eu vim falar para vocês, complicado. Mas quando eu estava sentada ali, antes de iniciar a minha fala sobre progresso intelectual e progresso moral, eu estava me lembrando que sempre que eu venho aqui, eu fico muito nervosa, mas eu já progredi muito, porque há bem pouco tempo eu era uma pessoa que eu não conseguia nem falar em público, e isso já é um grande progresso, e é desse progresso que nós vamos conversar hoje um pouco mais. O tema que foi pedido para que eu falasse tem como título Progresso Intelectual e Moral. E eu me proponho a estabelecer uma relação entre essas duas, vamos dizer, esses dois caminhos que os espíritos disseram a Kardec que são caminhos paralelos, mas que nem sempre nós conseguimos trilhar no mesmo patamar. E qual a definição de progresso? Progresso é um conjunto de mudanças ocorridas no curso de um tempo, uma evolução. E esse tempo é muito relativo. Como eu falei ainda há pouco, o progresso que eu fiz de estar aqui falando para vocês, apesar de ainda com as mãos geladas e um pouco nervosa, não é um progresso que demorou muito tempo, mas o nosso progresso como filhos de Deus, espíritos imortais, ele é infinito, porque vai depender também de chegarmos próximos de Deus, mas nunca chegaremos ao que Ele é. Ele nos criou simples e ignorantes e perfectíveis. Nós seremos perfeitos um dia, e para isso nós precisamos progredir. É uma das leis divinas. Então, como os espíritos disseram na questão 785, há duas espécies de progresso: o progresso moral e o progresso intelectual. E essas duas espécies de progresso se apoiam uma na outra e se prestam, na realidade, para que eles marcham lado a lado, mas nem sempre, como eu já falei, o progresso moral ele acompanha o progresso intelectual. Na realidade, o progresso moral é uma consequência do progresso intelectual, também disse os espíritos. Imediatamente, a maioria de nós não tem condições de progredir tanto intelectualmente como moralmente ao mesmo tempo. Então, o progresso intelectual, eles dizem, conduz ao progresso moral. Mas como isso se dá? Pela compreensão do que é o bem e o que é o mal. E é a partir dessa compreensão que nós vamos tendo o discernimento e a possibilidade de escolher. Ou seja, nós vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio
à medida que nós vamos evoluindo. Com o desenvolvimento do livre-arbítrio, o desenvolvimento da nossa inteligência, também aumenta a nossa responsabilidade. Por isso que quando nós fazemos as nossas escolhas e nós somos ignorantes do resultado que vai dar, nós temos um atenuante. No entanto, quando nós sabemos que o que nós estamos fazendo é errado e nos mantemos nesse erro, dessa forma nós seremos cobrados muito mais pelas atitudes que nós tomamos. E aí a gente pergunta, mas se é assim, como é que... Isso foi uma pergunta que eu não estou fazendo somente, mas Kardec também fez. Como é que alguns povos que nós dizemos são esclarecidos ou pessoas muito esclarecidas, como a gente explica que esses mais esclarecidos sejam às vezes os mais pervertidos, ou seja, os mais que têm mais vícios? E aí os espíritos responderam a Kardec: o progresso completo é o objetivo que nós almejamos, tanto para povos quanto para indivíduos, mas ele vai se dando passo a passo. Tem uma frase que é muito comum quando a gente diz que a natureza não dá saltos. Então não é possível que nós saltemos etapas. Enquanto o senso moral não estiver bem desenvolvido, plenamente desenvolvido, nós podemos cair nos erros, utilizar inclusive a nossa inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o tempo. Isso os espíritos disseram a Kardec há mais de 150 anos. O Livro dos Espíritos é um livro magnífico, onde as perguntas que Kardec faz com a sua inteligência colocada para o bem da humanidade, traz respostas objetivas, francas e que nos dá o entendimento e a consciência melhor do que se passa conosco. Inclusive, Kardec pergunta, mas ainda perguntando a ele sobre essa relação entre inteligência e moralidade. Nós conhecemos homens, muito inteligentes, que possuem inteligência, nós imaginamos que neles estão encarnados espíritos superiores, mas ao mesmo tempo eles possuem vícios que são conhecidos de todos. E aí os espíritos responderam: porque os espíritos encarnados nesses homens ainda não são suficientemente puros. Somente os espíritos puros serão capazes de ter a moralidade e a inteligência, a intelectualidade, no mesmo patamar. Mas o espírito, ele progride numa marcha ascendente. Nós nunca perdemos aquilo que conquistamos. E muitas vezes, num período de uma só existência, ele avança em conhecimento, mas em outra existência, ele avança em moralidade. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar de algumas classes de seres orgânicos. Principalmente no nosso caso, somente o ser humano tem a inteligência como nós conhecemos, de ter um pensamento contínuo, a vontade de atuar mais ativamente, consciência de que existem e de que constituem uma individualidade. Os animais ditos irracionais, eles não possuem esse tipo de inteligência. Ele tem um pensamento fragmentado, ele não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Ele pode ser adestrado. Infelizmente, alguns espíritos ou seres humanos ainda se colocam na posição tal quais os animais irracionais. Eles não pensam, não raciocinam e tomam atitudes que, mesmo sabendo que são erradas, que vão prejudicar a si e aos outros, eles não têm nenhum medo, talvez até medo tenha, mas eles mesmo assim
cometem alguns erros. Mas esses erros terão que ser ressarcidos, como foi dito aqui, pela lei de causa e efeito. Não da forma que nós imaginamos, olho por olho, dente por dente, mas à medida que nós tenhamos capacidade de discernimento e colocar a nossa consciência como ponto de partida para a evolução. Mas até bem pouco tempo, quando a gente falava de inteligência, né, durante grande parte até do século XIX e século XX, acreditou-se que a inteligência era algo que a gente podia medir facilmente. Determinar essa inteligência e compará-la através de números. É o que muitos conhecem até como QI, quantificando a inteligência. É um teste, né, que dava um número para cada pessoa, quantificando a sua inteligência. No entanto, à medida que o tempo passou, esses testes de QI foram caindo no discreto, porque pouco a pouco foi se notando que nem sempre as pessoas mais inteligentes e bem-sucedidas obtinham os melhores resultados. Às vezes, aquele que tinha quantificada a sua inteligência, né, obtinham resultados bem pequenos, eles aparentavam, né, davam-se bem na vida, porque na maioria das vezes é isso que nós pensamos de alguém inteligente, é que ele pode se dar bem na vida. São pessoas extremamente disciplinadas, persistentes e carismáticas, e seu QI não é aquele considerado excepcional ou até mesmo um pouco mais elevado. Mas como é que uma pessoa que é considerada, entre aspas, burra, porque o QI não é tão elevado, ele conseguia, né, ter tanto sucesso? E aí, os pesquisadores e psicólogos começaram a dizer, tem alguma coisa errada. Não é assim que a gente mede. E se observou que não existia só um tipo de inteligência, existiam várias inteligências. E aí, esse conceito de inteligência foi mudando. Na década de 80, um psicólogo, que ele é autor dessa teoria das múltiplas inteligências, e interessante que ele não é um padrão considerado, né, de alguém, quem vê-lo fisicamente, não considera alguém excepcional. Ele é daltônico, vesgo e míope. Ele quase não vê as pessoas, mas ele tem um carisma e ele tem uma persistência. Para vocês terem uma ideia, desde a década de 80 que ele pesquisa e direciona o seu conhecimento para ajudar as outras pessoas, principalmente na área da educação, para tirar, né, para mudar esse paradigma que as pessoas teriam que ter um QI alto para serem inteligentes. E aí ele disse o seguinte, não, inicialmente ele colocou que existiam sete tipos de inteligência. E todas as pessoas tinham um pouco dessas 7 inteligências dentro de si, mas sempre tinha uma delas que essa pessoa se destacava mais, era o seu ponto mais forte e que sobrepunha às outras. E aí ele se colocou de uma forma a mudar o paradigma de grau de inteligência, onde só era medido a parte de lógica, matemática e de linguística, que é o que nossas escolas ainda, né, incentivam. É você aprender a ler bem, escrever bem, né? Você tem a bendita prova de redação do Enem. Além disso, você tem que saber física, matemática, química, que são principalmente cálculos. E ele disse que não, que a inteligência não se resume a isso. Nós temos a inteligência corporal ou sinestésica, que é aquela pessoa que tem autocontrole corporal e coordenação motora, que ela é capaz de realizar com o seu corpo movimentos e direcionar esses movimentos de uma forma excepcional. Quem são os que têm essa destreza?
pessoas muito diferentes, jogadores de futebol, esportistas, dançarinos e também aquelas pessoas que têm destreza manual. Então são os artesãos, os cirurgiões. Então essas pessoas têm um autocontrole corporal capaz de realizar enormes feitos. Lembrar do microfone, estou aqui. É que eu não estou acostumada. A linguística, que é a que eu já falei para vocês, que é o uso objetivo da linguagem. E é aqui as pessoas têm uma inteligência mais elevada, quantitativamente, mais pessoas se dão bem, são fortes nisso. Por quê? Porque é isso que a gente faz a vida inteira. Desde quando a gente vai para o colégio, a gente aprende a ler, né? Escrever bem, é feito um incentivo para que a gente escreva corretamente. Então, isso faz o desenvolvimento desse tipo de inteligência. A musical, que é percepção e reprodução e produção musical. Lógico, matemática, sensibilidade, raciocínio lógico, solução de problemas. A espacial é a percepção e a visualização em 3D. Quem é essa pessoa que tem uma inteligência desse tipo? Os arquitetos, as pessoas que têm a capacidade de vislumbrar algo que nós não conseguimos facilmente. Os designers hoje, que é uma capacidade que até bem pouco tempo não existia essa profissão. A interpessoal é aquela pessoa que tem capacidade de compreensão, de compreender as pessoas. Interações, motivações, temperamentos, desejos, ela consegue compreender muito bem, são os grandes líderes das empresas. A intrapessoal, que ela é capaz de dar o autoconhecimento e uso preciso e o gerenciamento das suas próprias emoções. Muito comum em escritores, em psicoterapeutas, que entendem as pessoas, são líderes, mas são líderes que não agem diretamente, como é o caso dos interpessoais. Além disso, existem mais duas que estão sendo estudadas. A naturalista, que são aquelas pessoas que têm mais sensibilidade ao meio ambiente, em função até mesmo nosso direcionamento com relação a se dedicar à preservação da natureza. Para vocês verem que cada um de nós tem alguma inteligência que é mais forte. Alguns têm vários tipos de inteligência que são destaques, mas sempre nós temos alguma que é o nosso forte. Então, cada encarnação, nós podemos direcionar a nossa inteligência para um desses ramos maiores. Mas um dia, esse progresso intelectual, ele vai nos levar ao progresso moral. E aí Kardec pergunta, continuando a falar sobre o progresso intelectual e moral, qual é o maior obstáculo ao progresso, ao progresso geral? E ele diz, é o orgulho e o egoísmo. Principalmente com relação ao progresso moral, porque o progresso intelectual, ele se efetua sempre. Então, quando nós queremos aprender, a não ser que nós tenhamos alguma dificuldade de aprendizado, inerente principalmente a dificuldades de muitas vezes não ter utilizado bem em outras existências. A inteligência utilizou, como foi dito há pouco, para fazer algo que não era o melhor, nós podemos ter dificuldades. Crianças que têm paralisias cerebrais, dificuldades de aprendizado. Então essas pessoas, a não ser essas que já têm uma dificuldade física, as outras todas são capazes de aprender. Não é para menos em virtude desse incentivo que os espíritos disseram a Kardec, é que ele nos coloca que espíritos amai-vos, eis o primeiro mandamento, e espíritas instruí-vos. O amor é o progresso moral, a instrução é o progresso intelectual. Ele
mesmo os espíritos dizendo que nós deveríamos buscar primeiro, aliás, temos mais facilidade de ter o progresso intelectual em primeiro lugar, Kardec coloca que o amor é maior, mas a instrução nos conduz a esse progresso, porque nós buscaremos conscientemente um novo caminho. Então é assim que tudo se interrelaciona, tanto no mundo moral quanto no mundo físico. E que do próprio mal pode nascer o bem. Muitas vezes nós percebemos que o nosso planeta ainda tem muito a caminhar. Ou seja, nós temos muito a caminhar. Porque cada um de nós devemos fazer a nossa parte. Nós fazemos parte de um todo. Além dos prazeres da terra, existe uma felicidade infinitamente maior e mais duradoura. E para que nós tenhamos essa felicidade, se faz necessário que nós façamos escolhas. E nunca os círculos educativos na Terra possuíram tanta facilidade de amplificação como agora. Nós temos, além dos livros, que hoje agora não são mais nem em papel, são digitalizados, nós temos os computadores, a internet, os jornais. De todas as formas, nós temos como aprender. Isso faz lembrar que Kardec, quando codificou a doutrina espírita, ele utilizou da sua inteligência, do que ele conseguiu amealhar, a sabedoria de outras encarnações, é claro, mas principalmente na sua, que foi com Hippolyte Léon Denis Arrivaille, Allan Kardec. Ele conseguiu, após 50 anos, já um senhor, porque se hoje nós temos a nossa perspectiva de vida próxima aos 70, 80 anos, visto que nós vemos muitas pessoas ainda muito ativas com essa idade, na época de Kardec se vivia 40 anos, 45 anos, essa é a expectativa de vida em virtude das doenças, das dificuldades que se passavam à época. E Kardec já estava com 50, ele era considerado um senhor, um nobre senhor. E ele, mesmo com todo esse conhecimento, esse cabedal que ele amealhou durante todos os seus 50 anos, ele viu algo que o interessou, viu algo que lhe trouxe motivação para mais estudos, que foi a comunicabilidade dos espíritos, que no início ele não sabia que era isso. Ele sabia que existia algo, um fenômeno, onde as mesas estavam girando e que ele precisava pesquisar. E quando ele fez isso, ele não tinha à disposição energia elétrica, ele não tinha à disposição o nosso computador, Ctrl+V, Ctrl+C e tudo mais. Ele se comunicava através de cartas que demoravam dias para chegar, e ele conseguiu, em pouquíssimo tempo, codificar a doutrina espírita, escrevendo livros, escrevendo mensalmente, editando uma revista, que hoje nós temos, são 12 volumes, um para cada mês ele fazia, isso sendo um senhor idoso. Quem de nós se dispõe a fazer isso? Ele utilizou a sua inteligência, porque como ele tinha certeza que ele tinha uma missão na Terra. E ele praticamente já tinha colocado a sua missão como educador como principal foco de evolução. Mas ele buscou muito mais. Cada um de nós, como Kardec, todos nós, possuímos uma missão grande ou pequena na Terra. Não, mas eu vim aqui espiar, eu cometo muitos erros, eu não. Cada um de nós tem uma missão. E por isso a diversidade de aptidões.
Cada um de nós temos aptidões que devem ser direcionadas para atividades profissionais, de relacionamento pessoal. E a escolha de uma profissão, quando bem refletida, revela os anseios divinos em relação a cada um de nós. Quando nós viemos a esse planeta com aptidão, por exemplo, para ser professor, que é uma das mais nobres, quantos desistem? Porque simplesmente pensam assim, não, mas ser professor não dá dinheiro. Esquecem a nobreza que é ensinar alguém, direcioná-lo para o bem, para o conhecimento, porque, como os espíritos disseram, o progresso intelectual, ele levará ao progresso moral. Então, o progresso é principalmente resultado do esforço individual. Cada um de nós temos que nos esforçar. E quanto maior for o nosso empenho, melhores são os resultados alcançados. O progresso dos espíritos, que somos cada um de nós, é fruto do nosso próprio trabalho. Às vezes a gente cruza os braços e diz assim, não, mas eu não sou capaz, ou eu tenho uma doença que me incapacita, ou então que eu sou muito pequenininho. E nos esquecemos que quando Kardec pergunta aos espíritos, na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ele seguir e guiar modelo, eles respondem Jesus. E Jesus, como nós sabemos, nos deu o maior exemplo. Ele foi professor, né? Ele foi um médico, ele foi principalmente aquele que deu o exemplo. Se para o homem Jesus representa perfeição moral que a humanidade deve aspirar na Terra, Deus, né, nos ofereceu Jesus como o mais perfeito modelo. E principalmente, ele deixou para nós o exemplo no Evangelho. E no Evangelho, ele nos ensinou a mais pura expressão da lei divina: amar a nós e amar ao próximo, e fazer o melhor a todos eles. Quando nós buscamos o entendimento de como a gente vai progredir, os espíritos nos disseram: há duas espécies de progresso. Uma e outra se prestam mútuo apoio, mas elas não marcham lado a lado. Mas nós devemos buscar, pelo menos, aquela que é a mais fácil, que é o progresso intelectual, e daí demandará o progresso moral. Muitas vezes as pessoas dizem assim: mas vocês, os espíritas, vocês gostam muito de serem intelectuais, mandam a gente ler, e isso é meio prepotente. Na realidade, é através do estudo, do conhecimento, que nós buscamos o entendimento. Porque não basta só conhecer, é necessário agir através desse conhecimento no sentido de se melhorar. Sem esse entendimento, nós não temos como progredir. E ninguém pode negar que o mundo hoje tem um progresso moral. Tem sim. Nós muitas vezes nos sentimos um pouco até pessimistas com relação ao mundo. Mas quem conhecer, quem buscar um pouco de história, vai perceber que o nosso mundo melhorou muito. As mazelas que antes matavam a muitos, hoje já tem cura. A lei que até bem pouco tempo alguns tinham mais direito do que os outros, melhorou bastante. Mas nós, cada um de nós, precisamos entender que esse progresso também depende de nós. Que nós não podemos ficar de braços cruzados quando a humanidade caminha e aí colocando a culpa em pessoas, instituições, países, achando que tudo depende dos outros e não de nós. Para o homem, Jesus representa
a perfeição moral. Então, busquemos, principalmente, como ele nos ensinou, combater o orgulho e o egoísmo, porque esses dois, como as demais imperfeições, são capazes de retardar a nossa marcha. Busquemos o combate dessas más tendências para que nós possamos progredir cada vez mais e chegaremos assim, quando progredirmos, à suprema felicidade, que hoje os puros espíritos já conseguem, porque eles conseguiram caminhar e progredir, tanto em inteligência quanto em moralidade. Bem, meus irmãos, espero que eu tenha trazido para vocês um pouco do conhecimento contido no Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei do progresso, e que possamos, com esse conhecimento, buscarmos realmente o melhor, o crescimento intelectual e principalmente o crescimento e progresso moral. Muito obrigada. Agora vai ser o melhor, que vai ser a música de Jacó, para nos alegrar e nos trazer a harmonia e a paz. Quando acordo, penso nele em oração. Agradeço pela noite que passei. Rendo graças pela vida. Peço bênçãos, luz bendita, pro meu dia ser feliz. Me levanto já sentindo as vibrações de equilíbrio, força e paz que dele vem. Com respeito pela vida, ando como venço a vida. Tudo tem boa medida, o meu dia ser feliz. Quando alguma coisa errada me acontece, lembro dele, peço ajuda numa prece, porque nele eu tenho tudo pra vencer. Nada devo reclamar, tudo tenho a agradecer a Ti, Senhor, Senhor, Senhor. Quando à noite vou pra cama me deitar, analiso tudo que aprendi. Agradeço pelo dia a Jesus que é meu guia, meu Senhor, amigo meu. Proteção para meus sonhos e amor. Também peço para quem sofre, chora ou ri. Assim venço cada dia, troco dor por alegria, com Jesus que é meu guia, meu Senhor, amigo meu. Sei que vou dormir tranquilo,
pois em tua companhia durmo em paz, em alegria. Ó Jesus, tu és meu guia, meu Senhor, amigo meu. Preciso é ser feliz, buscar viver feliz é um dever, mas para ser feliz é bom saber viver. O bem que se procura é o bem que também devemos fazer. Por isso ser feliz é ser feliz por todo bem fazer. Então vamos vivendo sempre assim, buscando ajudar e compreender. Na vida damos mãos para subir. Preciso de alguém para me ajudar, mas preciso ajudar também. Portanto, tanto amor devo entregar, buscando ser feliz por muito amar. Na vida, a vida vale pelo amor. Preciso é coragem para amar, mas preciso é amar para ser bem feliz, ser bem feliz, ser bem feliz, ser bem feliz, ser bem feliz. Pois preciso é amar para ser bem feliz. Tenho muito pra contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender que eu nasci pra sofrer enquanto o outro ri. La 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 la, oh la 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 la. Então vamos vivendo sempre assim, buscando ajudar e compreender. Na vida damos mãos para subir. Preciso de alguém para me ajudar, mas preciso ajudar também. Portanto, tanto amor devo empregar, buscando ser feliz por muito amar. Na vida, a vida vale pelo amor. Preciso é coragem para amar, mas preciso
preciso é amar para ser bem feliz, ser bem feliz, ser bem feliz. Pois preciso é amar para ser bem feliz. Obrigado. Vem, pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim, que lhe acontece. É pro seu bem. Vem, orar faz bem pro coração, sutil caminho pra se chegar a nosso Pai e lhe pedir tudo de bom, sem pretensão de imposições. Ore assim, Pai meu amigo, conto contigo, com tua paz. Pai de verdade, todo bondade, comigo estás. Quero te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, rezo contrito, com o coração. Pai, meu amigo, tua bênção. Obrigado, uma boa tarde, um bom domingo, uma boa Páscoa para todos.